boa tarde a todos, agradeço a presença. Gostaria de convidar à mesa o Dr. Rodrigo Souza Brito, juiz titular da Vara de Júri de Execuções Penais e juiz coordenador do Sejusc Regional de Brumado. Convidar a doutora Mabe da Silva Anjos, advogada, mediadora judicial e sócia da CMA-LA. Convidar para compor a mesa Dr. Luiz Antônio Meira, gestor da CMA-LA, advogado e mediador. Hoje é uma tarde muito feliz, especialmente em receber de volta à nossa casa o Dr. Rodrigo, que espero que não esqueça de nós e sempre retorne a Brumado. E hoje vamos falar um pouquinho sobre mediação. Hoje, mediação, conciliação, esse tema que está aí, né, em voga, justiça multiportas, algo tão interessante. E digamos que é um novo nicho de mercado, que algumas pessoas ainda não se atentaram da abrangência e da importância desse tema. E nós temos aqui três brilhantes palestrantes. Eu não vou me alongar muito, simplesmente dar boas-vindas e declarar aberto o nosso fluxo processual. Hoje a palestra vai ser sobre fluxo processual e extrajudicial de sessões de conciliação e mediação. Nomão bonito. Passo a palavra primeiramente. Antes de mais nada, registrar a presença de Dr. Eric, representando aqui o município. E também temos presentes aqui Dr. Rafael, representando a delegacia. Passo a palavra agora para Dr. Rodrigo. Fique à vontade. Oi, boa tarde a todos. Eu irei iniciar, né, a nossa palestra. E iremos hoje tratar os fluxos processuais de mediação e conciliação extrajudicial e judicial. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a Câmara de Mediação e Conciliação Antônio Lima dos Anjos. Antes, eu queria desejar boa tarde, né, a todos os presentes e quem nos assiste pela transmissão ao vivo, né, pelo YouTube. Cumprimentar todas as autoridades aqui presentes nesse evento, né, a doutora Eric Pires, representando a Procuradoria do município. Cumprimento a mesa, na pessoa de doutora Ingrid, presidente da 21ª Subseção OAB Brumado. Dr. Rodrigo Brito, juiz titular da Vara do Júri e Execuções Penais de Vitória da Conquista, juiz coordenador do Sejusc Regional de Brumado. E Dr. Luiz Antônio Meira, advogado, mediador judicial e gestor da Câmara de Mediação e Conciliação Antônio Lima dos Anjos e coordenador do Sejusc Regional de Brumado. Cumprimento a toda a equipe do NUPEMEC, né, do Tribunal de Justiça da Bahia, e meu sincero agradecimento ao desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, presidente do NUPEMEC, ao juiz Moacir Reis Fernandes Filho, coordenador do NUPEMEC, aos servidores Alberto, Eliude de Carvalho Rosa, Fabiana Moura, Isabela Borges Bulos, Jacira Ferraz, João Pinheiro Presente, Caroline Gomes e Dr. Silvio Maia da Silva, por todo o apoio no desenvolvimento de nosso trabalho, né, de nossas colaborações diretamente com o Tribunal de Justiça. Agradeço a participação de todos vocês nesse evento e a Deus por nos permitir estar aqui realizando esse trabalho. Eu sou advogada, mediadora judicial e proprietária da Câmara de Mediação e Conciliação Antônio Lima dos Anjos. A Câmara ela foi criada em 2018 com o objetivo de realizar uma homenagem ao meu pai, Antônio Lima dos Anjos, que faleceu e era uma pessoa muito honesta, de um saber, né, e um conhecimento que nos ajudava a viver, contribuindo com a nossa formação. Era um industriário e sempre nos ensinou a buscar nossos sonhos através dos estudos. Esse era o papel de formação do meu pai com minha mãe. Assim, eu e meu irmão, Moisés, realizamos uma homenagem a ele em memória, e a minha mãe, Maria da Silva Anjos, que é uma pessoa simples, professora,
uma mãe maravilhosa, que com meu pai ajudou a nos formar como uma pessoa que somos. A Câmara veio nessa ideia de homenageá-lo e criar um trabalho social na cidade de Brumado. A Câmara de Mediação busca uma realização social e também um dos objetivos principais da Câmara de Mediação Antônio Lima dos Anjos é construir uma cultura sólida sobre a pacificação social, promovendo o bem comum pela resolução dos conflitos, além de incentivar a consciência dos direitos próprios e garantir o respeito aos bens e aos direitos alheios. Assim, incentivamos a realização dos métodos de autocomposição de conflito, como a mediação e a conciliação, onde as partes, poderão resgatar o diálogo perdido e, para aqueles que estão vivenciando uma situação de conflito, a oportunidade e o espaço adequado de buscar uma solução que atenda realmente os seus próprios interesses. A Resolução 125 do CNJ e a Lei de Mediação 13.140 de 2015, com o Código de Processo Civil, trouxe a cultura da mediação e os métodos de autocomposição para serem aplicados nos meios consensuais de conflito para prevenir os litígios, sobre a possibilidade também da criação das câmaras privadas. Legalmente, tem essa previsão no Código de Processo Civil, na resolução do CNJ e na Lei de Mediação, que trata sobre a mediação e também sobre a possibilidade das câmaras privadas atuarem como serviços auxiliares da Justiça nos seus respectivos tribunais de atuação. Assim, a Câmara de Mediação e Conciliação, Antônio Lima dos Anjos, apresentou um projeto ao Tribunal de Justiça da Bahia sobre o trabalho social que pretendia realizar com a mediação e a conciliação na comarca de Brumado. E esse projeto foi aceito, e nós colocamos a nossa disponibilidade de atuar com o tribunal. O tribunal aceitou o projeto e nós solicitamos o nosso cadastro ao NUPEMEC. Dessa forma, tudo foi aprovado através das avaliações e da supervisão do NUPEMEC e toda a sua equipe, e realizamos mediação e conciliação para o Tribunal de Justiça, de forma online e também de forma presencial. Inicialmente, nosso convênio ele foi de 2 anos e, atualmente, com a renovação, temos mais 5 anos de atividade com um termo de cooperação técnica, trabalhando à disposição da Justiça e da sociedade, para que a gente busque resolver os conflitos utilizando os métodos de autocomposição. Realizamos audiências extrajudiciais e também realizamos audiências judiciais. Dessas audiências que realizamos, 20% dessas demandas são gratuitas. Porém, desde 2018, a gente vem trabalhando de forma gratuita para o tribunal. Realizamos audiências no Sejusc Regional de Salvador, como trabalhamos também com o Sejusc Regional aqui de Brumado, e com a Vara Cível, onde a gente vem realizando todas as mediações e conciliações até o presente momento, de forma gratuita, ajudando também a população. Atuamos em diversas áreas, como sucessões, direito de família, condomínios, empresarial, vizinhança, demandas escolares. A mediação ela pode ser aplicada em todas essas áreas do direito e que envolve a questão de conflito dos direitos indisponíveis também. Todos os nossos mediadores, eles são devidamente cadastrados no Tribunal de Justiça e no Conselho Nacional de Justiça e no tribunal respectivo de atuação. Todos fizeram curso e trabalham conosco de forma a contribuir com os métodos de autocomposição. Estamos de portas abertas para receber a comunidade, sendo a Câmara de Mediação de grande benefício para a comunidade, para a sociedade e para a cidade de Brumado, que sai na frente das outras comarcas por ter essa Câmara que apoia o Poder Judiciário, que contribui com a sociedade. Esse foi o nosso intuito na criação. Além da homenagem ao meu pai, queríamos também fazer um trabalho social, eu e meu irmão, Moisés,
né? Ele é engenheiro, mas também é mediador judicial, e criamos essa Câmara. Os benefícios que a população pode ter, né, não só as pessoas, mas os advogados, é a possibilidade de ter mais uma estrutura de apoio à justiça para que possa auxiliar as pessoas na resolução do conflito. Então, nós estamos aqui para divulgar sobre a Câmara, sobre o convênio e sobre o fluxo que o convênio permite do encaminhamento dos processos. Eu não vou estender mais minha fala, porque o doutor Rodrigo e o doutor Luiz vai estar apresentando para vocês sobre esses pontos. Eu passo a palavra para o doutor Rodrigo e coloco à disposição para vocês conhecerem a Câmara de Mediação, né? A gente vai estar fazendo outras apresentações aqui na fala de Luiz também. Doutor Rodrigo. Uma excelente tarde a todos. Gostaria de cumprimentar, inicialmente, a doutora Ingrid, como presidente da subseção da OAB, cumprimentar a doutora Mabe, como advogada e sócia da Câmara, e doutor Luiz, como advogado e mediador também, e gestor da Câmara. Tá? Gostaria também de cumprimentar Eric Pires, que está representando esse ato o município, e doutor Rafael, que representa a Polícia Civil aqui. Um grande abraço, meu amigo. Bom revê-lo, ainda que daqui. Inicialmente, estou muito feliz e muito saudoso de estar aqui hoje. Tá? Estava aqui em Brumado como juiz do juizado desde 2017 e em abril desse ano fui promovido para a vara do júri e execuções penais de Vitória da Conquista e no meu coração sinto a saudade e um carinho muito grande por Brumado, por cada um de vocês que eu conheci aqui durante a época que eu estava no juizado. Tá? E isso cheguei hoje aqui, fui no Sejusc, fui no juizado e revê-los também, entrar aqui novamente na OAB, isso traz uma saudade, uma saudade bem grande. Tá? E o que eu queria falar sobre, o que eu queria trazer para vocês hoje? A gente veio falar da Câmara, porque eu estou aqui primeiro. Eu sou o juiz coordenador do Sejusc e sou o coordenador local do contrato. Claro que do convênio. O convênio é elaborado no PMEC, com o tribunal, mas localmente quem coordena o contrato sou eu também, porque eu já estava no Sejusc. E a grande pergunta que cada um de vocês devem estar se fazendo é: o que isso impacta na minha vida profissional? E o que a Câmara impacta no meu dia a dia como advogado em Brumado? Eu acho que essa é a grande pergunta. O que é que impacta? E além do que é que impacta, como vai funcionar o fluxo? Como é que vai funcionar a Câmara? Como é que vai funcionar isso? E aí, eu acho que é isso que é nosso objetivo hoje, esclarecer para vocês. Eu e o Dr. Luiz, a gente vai trazer exatamente esses pontos. Eu falando sobre o impacto e o Dr. Luiz falando sobre o fluxo, como vai funcionar o fluxo dos processos. Primeiro ponto é o seguinte, eu acredito que a Câmara, o Sejusc, a mediação, ela não vem concorrer com a atividade de vocês. Ela não vem roubar mercado de vocês. Não vem roubar uma fatia do mercado Não há essa concorrência entre Câmara e a advocacia. Primeiro ponto que eu acho que é importante a gente deixar claro é isso. Na verdade, eu vejo a mediação como se fosse, vou fazer uma metáfora até boba, uma metáfora infantil, mas que para mim deixa muito clara essa relação. Para mim, é como se fosse o cinto do Batman. O Batman tem aquele cinto com vários instrumentos, com várias armas, uma para escalar, uma para fazer uma coisa, e cada ferramenta daquela que ele tem no cinto tem uma finalidade para uma situação, para um caso. E eu acredito que o que hoje a gente tem em Brumado é exatamente essa multiplicidade de opções. Vocês podem ajuizar a ação e buscar a sentença, pode ajuizar a ação, buscar a sentença, mas ter o processo encaminhado para a Câmara, para ser realizada uma mediação, uma conciliação, pode diretamente procurar a Câmara e já trazer a questão, ou pode também buscar a sentença. Porque não há nenhuma técnica
que é 100% adequada para todos os casos. Para cada caso, uma técnica se mostra mais adequada. Tem situações que a sentença vai trazer frustração para os advogados, para as partes, para ambas as partes. Quantas vezes a gente dá uma sentença e a gente vê ambas as partes reclamarem? Ah, achei essa sentença injusta, o outro vai, também achei injusta, e não satisfaz ninguém. Porque nem sempre a sentença vai ser a solução adequada para aquela situação. Em outros casos, a sentença ela é exata, era preciso ter aquela sentença, era necessário ter aquela decisão para resolver o conflito. E agora, em Brumado, a gente tem diversas opções. Temos o judiciário, que eu fico muito feliz de ver o crescimento que o Poder Judiciário em Brumado teve desde 2017. Em 2017, quando é a primeira vez que eu vim como juiz aqui, Brumado era uma comarca de intermediária, era intermediária, não era final. Foi elevada para final, hoje é uma comarca final. De comarca final foi criada a segunda vara. Na verdade, quando eu cheguei, foi instalado efetivamente o juizado, porque não tinha juiz no juizado antes. Então, eu fui o primeiro juiz a assumir o juizado, já foi um crescimento. Depois teve a segunda vara, depois teve a criação do Sejusc, depois parceria com a Câmara, e daqui a pouco, provavelmente, vocês vão ter uma vara de execução penal, ou talvez uma execução penal com o júri, ou algo semelhante, por causa da inauguração do presídio. Então, a gente vê um crescimento impressionante da comarca. Hoje, está a situação ideal? Não, porque tem 2 juízes faltando. Tem 2 juízes a menos na cidade. Mas quando essas 2 unidades elas forem lotadas, quando tiverem juízes nessas unidades, provavelmente vocês vão ter uma prestação jurisdicional bem mais eficiente. Isso provavelmente deve acontecer no início do ano que vem. Tá? Bem provável. Que tanto os juízes da primeira e segunda vara civil estejam atuando, quanto o juiz do juizado, que provavelmente vai ser designado. Vai ser ou promovido ou removido para cá. Então, é muito bom ver esse crescimento. E hoje, vocês têm uma alternativa que é a Câmara. Como vai funcionar isso? Como funciona isso? Nós editamos uma portaria, foi publicada hoje a portaria no Diário Oficial. Se vocês forem no Diário Oficial, na parte do PEMEC, no diário de hoje, tem a regulamentação do fluxo de como vai funcionar. Como é que acontece? Com o novo Código de Processo Civil, se tornou obrigatório, na verdade já existia, mas se tornou obrigatória a realização da audiência de conciliação ou mediação. Essa audiência, pela regulamentação do CNJ, não deve ser realizada pelo juiz. Por quê? Porque nessa oportunidade, as partes têm que ter a possibilidade de falar de forma sigilosa, sem que o juiz saiba o que foi dito ali, para que elas possam conversar espontaneamente. Então, a ideia é que o juiz não participe da mediação ou conciliação. E aí surgiu a necessidade de existirem centros para realizar tanto a mediação quanto a conciliação. Inicialmente, o tribunal implantou o Sejusc. E aí o Sejusc está responsável hoje pelas mediações e conciliações dos processos judiciais. No caso de Brumado, o Sejusc ele é local e regional. Então, ele abrange primeira vara civil, segunda vara civil, a vara criminal, o juizado, mas abrange também diversas cidades na região. Diversas cidades, que vai Gênio Quadros, tem várias cidades na região, são 10 cidades. Por isso que se chama regional. No entanto, o Sejusc, ele só realiza as mediações nos processos em que há concessão de justiça gratuita. Então, quando houver a concessão de justiça gratuita, pode-se encaminhar processos para o Sejusc. No entanto, pelo decreto, pela regulamentação do tribunal, quando não há concessão de justiça gratuita, deve ser designado, deve ser nomeado um mediador para atuar
no processo, ou um mediador ou um conciliador, para atuar no processo de forma remunerada. Aí é que surge a parceria com a Câmara, porque ela vai auxiliar o Sejusc, o Judiciário, na realização dessas audiências em que não há concessão da justiça gratuita. E, além disso, a Câmara tem a obrigação de fazer 20% de processos de forma gratuita para o tribunal, que aí vão ser processos também de justiça gratuita. Então, nós temos uma parcela dos processos que vão ser abarcadas pelo Sejusc e mais 20% que podem ser encaminhados para a Câmara de forma gratuita. Mas, em regra, as audiências de mediação e conciliação em que não há concessão de justiça gratuita, elas poderão ser realizadas pela Câmara de Mediação. Okay? Então, a finalidade da Câmara vai ser abranger esses processos, abarcar esses processos. Tá? Pela cultura, a gente estava acostumado a, pelo menos desde quando eu me formei, iniciei a advocacia, depois fui procurador como juiz, a gente sempre teve costume de ver os processos sem justiça gratuita serem realizadas audiências de conciliação pelo magistrado, pelo próprio juiz no processo. Esse era o padrão que sempre ocorreu. Só que com a nova cultura, principalmente pelas regulamentações do CNJ, como eu falei, isso não é mais possível. Então, o caminho, a solução, foi essas parcerias com Câmara, com entidades, para disponibilizar esses serviços para vocês. Tá? Então, o primeiro ponto é isso. O que é que vai impactar? A Câmara vai realizar as audiências em que não há concessão de justiça gratuita. E se houver a concessão de justiça gratuita, não muda nada. Continua sendo feita pelo Sejusc, continua sendo feita ou pelo conciliador ou pelo Sejusc, e algumas até pela Câmara, de forma gratuita, nesse caso. Tá? O Sejusc hoje, ele conta com 2 serviços principais, né? Na verdade, com diversos serviços, mas 2 serviços principais nos processos judiciais, que é a mediação e a conciliação. Nós temos um conciliador, que é designado pela COGE, e temos os mediadores, que são cedidos, na verdade são os servidores do município, que são cedidos e atuam no Sejusc. A Câmara vai funcionar de uma forma semelhante. Vai poder ter conciliação ou vai poder ter mediação. Pode ser realizada uma conciliação na Câmara ou a mediação mesmo. Quem vai decidir isso? As partes, os advogados, junto com o próprio mediador ou conciliador. É uma conversa, vocês vão definir qual a melhor alternativa que vocês acreditam para aquele processo e vão seguir. Qual é a diferença? Valor de remuneração. O valor de remuneração da conciliação é um, o valor da remuneração da mediação é outro. O que impacta, o que muda é exatamente essa diferença. Tá? Esses valores, é importante ressaltar, foram definidos pelo tribunal, pelo NUPEMEC, para toda a Bahia. Então, é uma regulamentação para a Bahia toda, não há diferença entre cidades. A partir eu não me lembro, não me recordo agora se é uma resolução, mas eu acredito que a resolução ou é um decreto. É resolução? Não, é do TJ 332. É o decreto 332. Eu só estou em dúvida se era um decreto ou se era uma resolução, mas é o 332. É um ato normativo 332, que regulamentou em 2020 essas questões. Tá? É uma norma pouco conhecida por muitos advogados, mas vale muito a pena vocês pesquisarem e se inteirarem dessa norma, porque é decreto. Decreto Judiciário 355 de 2020. Decreto Judiciário 355 de 2020. Perfeito. O decreto que instalou os Sejusc regionais foi o 691 de 2020. Perfeito. 355. Pesquisem depois esse decreto, porque é fundamental vocês entenderem, tá? A portaria que a gente editou hoje, ela tem o mesmo texto, tá? Ela tem a mesma... Ela só pegou as normas que já estavam no decreto judiciário 335 e trouxe para o local, para a realidade local. Não mudamos nada nessa regulamentação. Ok? Outro ponto importante
que eu acredito que vale a pena falar é o seguinte. O advogado, muitas vezes, eu sei disso porque eu acabo tendo contato com muitos advogados, e eu sou uma pessoa que normalmente tem muita abertura para conversar, para dialogar. Eu já ouvi, eu já percebi algumas pessoas, não estou dizendo que é o caso de vocês, nem é a situação de cada um de vocês, mas é só uma coisa que eu já ouvi e queria falar sobre isso. Tá? Muitas vezes, o advogado ele se sente menosprezado dentro de uma mediação ou conciliação. Muitas vezes porque não foi a petição inicial ou as argumentações que fizeram ganhar o processo, ou porque na mediação as partes falam mais do que o advogado. Eu já ouvi, não estou dizendo que é o que vocês acham, mas, na verdade, isso é uma ilusão. Porque o papel do advogado na mediação e na conciliação é fundamental. Vocês acompanharem o cliente de vocês nas mediações e nas conciliações, permitindo que ele fale, permitindo que ele se expresse, e depois conversando sobre os direitos dele para que ele entenda e para que ele faça um acordo observando a legislação, se assegurando do que é necessário, é fundamental. O papel de orientador, no caso, na mediação do advogado, é imprescindível. Nas mediações judiciais, inclusive, a gente não pode, em tese, nem realizar se não tiver o advogado na audiência. Para vocês entenderem como é importante o papel de vocês e como a legislação e a própria jurisprudência reconhece a importância desse papel, valoriza a importância desse papel, incentiva que vocês participem. Porque é fato que o acordo, quando bem realizado, ele é muito bom para as partes. Agora, um acordo mal feito deixa ambas as partes insatisfeitas e gera impacto lá na frente. E aí é que entra o papel de orientar, de esclarecer sobre as cláusulas, de esclarecer sobre os direitos, de esclarecer sobre as consequências. Outro ponto importante, também que eu quero trazer, é o seguinte. A gente tem uma visão da conciliação e da mediação como se fosse aquelas audiências que a gente está acostumado a ver o tempo todo dentro do judiciário, que entra a parte autora, entra a parte ré. Muitas vezes, a parte autora, ou a parte ré, é uma empresa que tem ali 5, 6, 7, 8 processos na pauta. Então, fica um preposto ali, um advogado representando a empresa, que senta de manhã, 7 horas da manhã, e vai até meio-dia, ali fazendo as audiências, sem nem levantar. Aí o conciliador, às vezes, já está até mais próximo, mais íntimo, já começa com um papo mais fluido com aquela pessoa. E aí, a pergunta é, tem acordo, doutor? Tem acordo, doutora? Tem acordo? Só que essa pergunta, isso nunca foi conciliação ou mediação. Isso não é conciliação ou mediação. Eu faço uma analogia que eu acho incrível, que é muito interessante. Seria a mesma coisa seguinte, de uma paquera. Aí a pessoa nunca se conheceu, nunca conversou, nunca trocou um olhar, senta na frente, posso te beijar? É a mesma coisa. Existe uma barreira no diálogo que precisa ser quebrada antes de as partes começarem a conversar efetivamente, de as partes poderem dialogar efetivamente. Quando entra e fala, você tem acordo, eu só lembro essa frase, tá? Posso dar um beijo? Posso dar um beijo? Óbvio que não. Às vezes até a empresa traz um acordo pré-pronto, às vezes até funciona, porque o acordo pré-pronto, mas normalmente, naquele momento, não se estabelece diálogo. Para estabelecer o diálogo, precisa de técnica. Técnicas em que você quebre os bloqueios e barreiras.
técnicas em que você acolha, permita que a pessoa fale à vontade, traga os sentimentos, reconheça os sentimentos, valide os sentimentos dessas pessoas, para só a partir disso a pessoa relaxar e se abrir para o que está acontecendo. E aí, nesse momento que a pessoa se abre, é que a gente pode começar a discutir o processo, discutir as cláusulas. E, antes disso, só vai ser no máximo troca de ofensas, ou um fechado de um lado, outro fechado do outro, sem o diálogo estabelecido. O que você possibilita, o que vocês ganham de ferramenta com o desenvolvimento da mediação e da conciliação em Brumado, é exatamente um instrumento para quebrar essas barreiras. Quebrar barreira para que haja diálogo entre as partes. Se alguém aqui advoga em família, em direito de família, alimentos, ou já pegou uma causa, ou já acompanhou, já deve ter visto exatamente o que eu estou falando. Como as pessoas estão fechadas, sequer para ouvir o outro. É acusação recíproca para um lado, acusação para o outro. No entanto, embora seja uma ferramenta poderosíssima que vocês vão ter à disposição, é a solução para tudo? Não. Tem casos que você vai aplicar a técnica que for, você vai aplicar o que for, e as pessoas não vão se abrir. E está tudo certo. Para essas nós temos sentença, nós temos outras ferramentas. Tá? Principalmente, é muito bom ver esse crescimento e desenvolvimento da mediação também, por causa da morosidade. Nós sabemos que eu estou no judiciário, isso não é uma coisa que me deixa feliz, não é uma coisa que me deixa satisfeito, embora, falando por mim, eu posso falar por muitos colegas, nós lutamos para tentar trazer uma solução, uma prestação jurisdicional célere. Mas o próprio sistema é difícil de lidar. A quantidade de processos, quantidade de demanda. Só a título de exemplo, para vocês terem noção, no EXALD, que é o sistema de movimentação processual, que controla as estatísticas, em 2021, que foi o ano em que ainda estava no juizado aqui de Brumado, nós tivemos distribuídos 4.600 processos. Faça uma conta de 4.600 dividido pela quantidade de dias úteis, para vocês verem quantos processos precisariam ser baixados para que a gente vencesse. E, por incrível que pareça, a gente conseguiu baixar, e aí eu tenho que agradecer até o apoio, né, que o Mara, Joedna e toda a equipe do juizado, a gente conseguiu baixar 4.900 na época. Ano passado também, 2021. A gente ainda passou 300 processos a mais. Só que isso é um esforço muito grande de uma equipe e, mesmo assim, tem muitos casos que não tiveram resposta célere o suficiente. E agora imagine se você vai para a vara civil, que está com um juiz atualmente, respondendo pelas 2 unidades e mais outras unidades. É impossível trazer uma prestação jurisdicional minimamente. Claro que nós temos perspectivas excelentes para Brumado, porque o doutor Tadeu está de licença, mas ele vai voltar. Nós temos o edital do juizado aberto, há uma probabilidade de uma nova vara. Então, existe perspectivas boas, mas a vara civil, os processos na vara civil, e não é culpa de servidor, ou da equipe, ou do juiz, é pela quantidade de demanda que tem. A complexidade dos processos e a demanda é muito grande. E por causa disso, os processos acabam demorando. E o crescimento e desenvolvimento dos métodos adequados, como mediação, conciliação, e a gente tem até a justiça restaurativa, mas deixa para outro momento a gente falar sobre isso. Esse crescimento é uma nova possibilidade. O cliente, ele não quer que você ganhe, ele não está importando tanto para ganhar ou perder. Salvo algumas exceções. Tem alguns clientes que acabam ficando obcecados pela luta e pela vingança. Mas, na maioria das vezes, os clientes,
Eles não estão preocupados em ganhar ou perder. Eles estão preocupados em ter o resultado, a necessidade deles atendidas. E, para ele, se você atende essa necessidade de forma célere, é o mais importante. Se você consegue, num prazo razoável, trazer uma resposta para ele, independente se isso é com mediação, conciliação ou se é com a sentença, é o que vai deixar ele satisfeito. Porque eu não sei se vocês já tiveram algum processo aqui, mesmo que seja bobo, mesmo que seja pequeno. Eu já fui testemunha de um processo criminal. Ou, quando eu fui intimado para audiência, e olha que eu faço audiência criminal. Eu fui intimado para audiência criminal, eu fiquei tenso. Eu fui tenso fazer a audiência. E eu era testemunha. Ser parte num processo, às vezes, é deixar de dormir dias. Quantas e quantas pessoas, porque tem um processo na justiça, não acordam de madrugada ou deixam de dormir. E aí, quando eles não dormem, você acha que eles ligam para quem? Para vocês. Quando vocês recebem o WhatsApp no dia de manhã, meu doutor, meu processo, como é que está? Por quê? Porque aquilo para ele é um peso. E trazer a solução no tempo hábil, no tempo adequado, é fundamental. A gente tem que buscar melhorar o judiciário, claro, ampliar, trazer, completar o quadro de juiz da comarca, ter uma busca, sim, pelo desenvolvimento do judiciário, mas enxergar os métodos adequados, né, nem alternativos, adequados de solução de conflitos, é uma possibilidade, é um novo recurso. É um novo recurso no cinto do Batman. Tá? Eu acredito muito nessa cultura de paz e fico muito, muito feliz de ver esse desenvolvimento, esse crescimento de Brumado. Tá? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado por estar aqui, pela troca, e eu vou passar para Luiz. Boa tarde a todos presentes, e a quem nos assiste também pela transmissão ao vivo. Cumprimento a mesa, né, na pessoa de Dr. Rodrigo, satisfação e uma honra tê-lo aqui de volta. Tá? Destaco a importância deste momento, né, de estarmos aqui e nessa oportunidade de difundir os métodos autocompositivos, como a mediação e a conciliação. Vivemos hoje, né, em tempos em que demonstram cada vez mais necessário a gente reforçar essa ideia ou essa cultura do diálogo, uma cultura de paz. Então, a mediação e a conciliação é uma abertura, uma porta que se abre, há muito tempo, né, já existe, mas hoje se fortalece ainda mais, né? E na realidade local de Brumado temos esse privilégio, né, de termos aqui tanto um Sejusc, que agora é um Sejusc também regional, né, que abarca 12 comarcas atualmente, só são 10 não. E também temos agora a Câmara, né, de Mediação e Conciliação, Antônio Lima dos Anjos, que é a Câmara privada. Então, dito isso e feitas essas considerações iniciais, me coube para esse momento justamente apresentar a prática, o funcionamento de como se dá a Câmara de Mediação, como é que é essa recepção de demandas, tanto processuais quanto extrajudiciais. Tá? Deixa eu só verificar se eu passar aqui. Pronto. Para compreender um pouquinho do papel da Câmara e entender qual a posição ela ocupa, né, nessa dinâmica local, jurídico local que a gente se encontra, vou ser um pouquinho repetitivo da fala um pouco de Dr. Rodrigo e doutora Mabi, para trazer esse ponto aqui. Justamente, a Câmara ela foi inaugurada em 2018, né? O primeiro convênio firmado, ou termo de compromisso e cooperação técnica com o Tribunal de Justiça da Bahia foi celebrado em 2020, que teve um prazo de validade de 2 anos, né, que então encerrou nesse ano, e que em abril foi renovado esse termo de compromisso e de cooperação por mais 5 anos. Então é por isso, né, que estamos, pela importância desse novo convênio e nesse novo credenciamento é que ampliou essa possibilidade de atuação da Câmara, né, tanto vinculado ao Sejusc regional, que abarca essas comarcas, dessas 12 comarcas, que eu vou citar em breve, bem como a possibilidade da celebração, de fazer os acordos, né, extrajudiciais, ao qual segue para homologação,
né, que fica sob a coordenação de Dr. Rodrigo. Aqui foi o segundo convênio, que foi publicado no Diário, que tem validade de 5 anos. Pronto. Aí, por meio disso, né, somando-se a esse credenciamento, também surgiu a nova portaria do Sejusc Regional, que é a portaria número 1 de 2022. Como foi dito, né, foi publicada na data de hoje, né, no Diário. A gente também vai disponibilizar essa portaria no meio de acesso da Câmara, enfim, justamente para ter esse amplo conhecimento e ampla divulgação. E aí essa portaria, ela regulamenta, ela se baseia justamente nessas justificativas, né? No Código de Processo Civil, né? Na política nacional, né, do CNJ, de tratamentos adequados aos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, e também no Decreto Judiciário 355 do Tribunal de Justiça, que trata da remuneração dos conciliadores e mediadores judiciais, bem como no Decreto Judiciário 691 de 2020, que é o que instala os Sejuscs regionais, que no caso é o caso de Brumado, do Sejusc Regional de Brumado. Que aí o Sejusc Regional de Brumado abarca todas essas 12 comarcas, né? Brumado, Igaporã, Itarantim, Itororó, Macarani, Maracás, Oliveira dos Brejinhos, Presidente Jânio Quadros, Santo Inês, Tanhaçu, Tanque Novo e Urandi. Isso são as comarcas. Dessas comarcas ainda existem cidades que são anexadas a essas comarcas, né? Então, para você ter ideia, para vocês terem ideia ou terem essa noção da dimensão, né, desse centro judiciário que é o Sejusc, e que agora também faz parte como um auxiliar, né, a Câmara, que é justamente traz essa possibilidade, essa abertura de atender essas demandas de todas essas 12 comarcas. Atualmente, né, como foi dito, centraliza essas realizações de audiências de conciliações e, como foi dito anteriormente, né, quais são esses processos que podem ser direcionados para a Câmara? São os processos vinculados justamente a essas 12 comarcas e, além disso, foi o que o Dr. Rodrigo já tinha sinalizado anteriormente, são aqueles processos onde não são beneficiados pela justiça gratuita, né? Exceto a cota de 20%, né, que é como parceria do tribunal da Câmara ter que realizar essa porcentagem da demanda que recebe, né? Então, justamente essa regulamentação que traz, né, desses processos é por conta de que a justiça gratuita, quando a justiça gratuita é realizado pelos conciliadores ou mediadores que são vinculados ao COJE, Coordenação de Juizados Especiais, e aos mediadores que são remunerados pelos parceiros dos Sejuscs, né, que no caso de Brumado que é remunerado pelo município, ou mediadores e conciliadores voluntários, né, vinculados ao tribunal. Então, para os outros processos em que não tem essa gratuidade de justiça, aí é direcionado justamente para os mediadores e conciliadores remunerados, né, que aí nesse caso específico do Sejusc Regional, são direcionados para a Câmara de Mediação Antônio Lima dos Anjos, que abarca aí como um centro, né, de receber essas demandas dessas 12 comarcas. Quais são esses processos? Podem ser tanto os processos iniciais, né, quanto os processos em curso, né? Os processos iniciais, que é regulamentado pelo artigo 334, né, do CPC, e os processos em curso, que a qualquer tempo do processo pode ser direcionado, né, ou pelo juiz ou requerido ou solicitado pelas partes, né, no caso pelos advogados, durante o processo, por interesse de uma das partes ou das partes. Como é que funcionaria essa questão do fluxo processual? Eu coloquei até de uma cor diferente, não sei se vai conseguir visualizar daí, mas eu vou tentar fazer a leitura para vocês poderem entender. O início surge da vara de origem, né? E aí ele pode ser direcionado tanto pelo artigo 334 ou pela solicitação em processo, né? E aí, após isso, né, por esse despacho ou pela determinação judicial de encaminhar para a Câmara, já é determinado também o recolhimento da taxa administrativa e dos honorários do mediador. E aí, depois desse recolhimento da taxa administrativa e dos honorários do mediador, que eu vou explicar mais à frente como é que funciona esses recolhimentos,
Esses honorários antigamente era pelo decreto, né, como o doutor Rodrigo falou, a gente copiou e adequou à realidade, né, porque no decreto do tribunal sinaliza que esse depósito inicial tem que ser feito de 10 horas de mediação, equivalente a 10 horas de mediação. Aí, para adequar essa realidade local e para tornar assim ainda mais acessível e viável, né, a aceitação da mediação, a gente estabeleceu na portaria, né, no caso foi estabelecido por Dr. Rodrigo e em consulta pelo NUPEMEC, a questão de determinar que seja 1 hora, né, o recolhimento seja de 1 hora de mediação ou no caso de conciliação, né, porque inicialmente o processo ele vai ser direcionado para como se fosse uma conciliação. E a partir daí o mediador, né, o profissional habilitado, junto com as partes, vai determinar e adequar ao caso, né, justamente trazer para o caso mais adequado, qual vai ser a metodologia, qual vai ser a prática mais adequada para a situação. Pode? Só para vocês entenderem que o que acontece. Pela regulamentação da 355, na designação da mediação, teria que ser depositados 10 horas. Só que a população de Brumado é uma população carente. A gente sabe das dificuldades. Para ter noção, a hora mais barata é R$50. 10 horas significaria um depósito de R$500, que é um valor maior. Isso se fosse a mais básica. Se fosse intermediária, e a depender do valor da causa, poderia chegar a 1.500, 2.000, 3.000, valores bem altos para a população em geral. E aí, o que é que a gente pensou para possibilitar o acesso das pessoas a essas dinâmicas, a mediação, a conciliação? Foi que, ao invés de designar imediatamente a mediação, designa uma conciliação, que aí a conciliação é R$50, salvo engano, mas a taxa depende do valor da causa, mas é uma taxa mais baixa, e é 1 hora. É um valor mais baixo e acessível. E aí, designa a conciliação. E se na hora da conciliação se sentia a necessidade de fazer a mediação, na hora, partes, advogados e mediador e conciliador estabelece, não, vamos fazer a mediação, aí o mediador vai apresentar um plano de mediação, imaginando, eu acredito que a gente vai precisar de 2 horas, 3 horas, X horas, e aí faz os ajustes necessários dos honorários para seguir. Entendeu? Foi dessa forma que a gente pensou para possibilitar o acesso. Eu quis fazer essa parte para mostrar como foi a construção. Não, fica à vontade. A portaria foi construída justamente por você, né? Então, nesse sentido, aí depois de feitos os recolhimentos da taxa e dos honorários, é que é designada a audiência ou a sessão de mediação e é direcionada para a Câmara de Mediação, né? E a partir daí é que inicia o fluxo dentro da Câmara e sai da vara de origem, né, do juízo de origem, e passa a ser da Câmara esse fluxo. A Câmara, então, recebe essa audiência, né, essa pauta, realiza, né, e aí cabe aqui as questões, as possibilidades que pode acontecer a partir dessa realização, né, que a audiência é só realizada, né, e aí existe a possibilidade de ter acordo, né, realizada com acordo ou sem acordo, aí ela retorna para a vara, porque quando é realizada com acordo, o juízo de origem que vai fazer a homologação, a continuidade do processo, que aqui a gente está tratando do fluxo processual. É possível, no caso, de entender que deva continuar ou adaptar a questão da mediação, e aí é a audiência em prosseguimento, que é justamente o que o Dr. Rodrigo sinalizou, que o mediador vai apresentar um plano de trabalho, e aí, a partir de então, vai adequar os honorários, enfim, para dar continuidade. Só que a continuidade, como eu disse anteriormente, o recolhimento é feito tanto da taxa administrativa quanto dos honorários. A taxa administrativa só se recolhe uma vez, né, só para o direcionamento do processo para a Câmara. E aí, a partir da segunda ou terceira sessões, vão fazer parte desse plano de trabalho do mediador. E aí, a ausência das partes, quando as partes não comparecem na audiência ou quando uma das partes não comparece a essa sessão, também faz o retorno para a vara de origem. Então, basicamente, é esse o fluxo processual que passa pela Câmara, né? Uma dúvida que talvez vocês possa surgir é o seguinte: o não recolhimento da taxa, qual é a consequência jurídica tanto dos honorários quanto da taxa?
Aí depende de cada magistrado, tá? Tem alguns magistrados que estão entendendo que isso são despesas iniciais, e se tratar como despesas iniciais, a consequência é a extinção do processo, por não recolhimento das despesas iniciais. E aí, na verdade, nem extinção, né? É cancelamento da distribuição, para ser mais técnico. Tem alguns juízes com esse entendimento. Salvo engano, era um entendimento que havia em Jequié, quando era Dr. Rodrigo, na época. Salvo engano, tá? E alguns juízes entendem que não seria despesa inicial. Aí a consequência já não seria a extinção do processo, mas a não realização do ato, que também vai impactar no processo, né? O processo emperra, porque não realiza o ato. E aí, a parte intimada para recolher não recolhe durante um prazo, pode considerar abandono do processo, porque o processo ficou paralisado porque uma parte não praticou um ato que lhe cabia. E aí também acarreta uma extinção. Mas, nesse caso, já a extinção não é o cancelamento da distribuição. Tá? Então, é mais ou menos isso que pode acontecer. No decreto 355, a previsão é que essa despesa seria dividida entre as partes. Mas quando o decreto estabeleceu isso, ele pensou exatamente no acordo, em estabelecer um acordo processual para a divisão das despesas. Mas, tecnicamente, pelo Código de Processo Civil, é uma despesa do processo, então quem adianta é o autor, e aí depois o réu pode ser condenado a ressarcir o autor dessas despesas no final. Só uma ressalva que às vezes também pode ser, essa despesa pode ser por conta do réu, né? Quando o autor entra já declinando, né, a possibilidade de conciliação ou de mediação. Então, no caso, quem faz esse recolhimento ou quem provoca esse recolhimento é aquela parte que manifesta pelo interesse da realização da mediação ou da conciliação ou dos processos iniciais, onde de forma tácita, né, já são direcionados pelo magistrado na distribuição para as audiências de conciliação e mediação. Deixa eu só adiantar um pouco. Pronto. Esses recolhimentos, como é que ele é realizado? Né? Inicialmente, né, o recolhimento inicial ele é feito por depósito judicial. Né? Foi assim que foi instituído como portaria. Né? Então, é feito como depósito judicial, pelo meio lá, expede-se a guia, faz o depósito, e aí, quando fizer a juntada do pagamento, especificar qual é o valor da taxa, né? E o que corresponde ao valor dos honorários do mediador ou do conciliador judicial. A taxa administrativa da Câmara, né, fixa como valor de R$100, né, para os processos de valor da causa até R$500 mil, né, que é estipulado pelo valor da causa. Acima desse valor, essa taxa administrativa ela é estabelecida em consenso com a Câmara. Né, a parte interessada busca a Câmara e estabelece aí qual seria o valor dessa taxa administrativa, que vai depender de circunstâncias de complexidade do processo, quantidade de partes, como é que vai ser a dinâmica em relação presencial, virtual, né? Tem todas essas questões, por isso que altera essa situação. Foi interessante ou importante criar um padrão para a grande maioria dos processos, mas para um determinado valor estabelecer esse consenso, essa possibilidade de negociação direta com a Câmara. Como o Rodrigo sinalizou anteriormente, a primeira sessão ela é definida como conciliação, justamente para ter a oportunidade de se abrir esse diálogo, né, de ser semeada essa cultura do diálogo, essa possibilidade de ali ser proporcionado já trabalhar as relações daquelas dinâmicas de conflito. Né? E é justamente como conciliação, o padrão de remuneração dessa primeira audiência ela é feito no patamar básico. Né, que é o que eu vou mostrar aqui agora, sobre as remunerações conforme estão na portaria. Que, como foi dito, depende da faixa, né, do valor da causa. Né, aí da conciliação até 50 mil é o valor de R$50, e vai sendo escalonado de 70, 100, 200, 300, 400, 500, até o patamar até o valor máximo ali de 600. A mediação, a hora, né, inicia-se em 150, porque o decreto 355 do Tribunal de Justiça da Bahia traz escalonados os patamares dos mediadores judiciais. Né? E aí tem o nível básico, o nível intermediário, o nível avançado e o nível extraordinário.
Para a Câmara de Mediação e pela portaria, a gente fixou um padrão comum, como todas as remunerações dos mediadores da Câmara, preferencialmente e inicialmente, serão fixados como patamar intermediário, né? Então, por isso que definimos uma única faixa para não haver essa confusão ou na hora de definir, para poder o fluxo ser facilitado, né, de quando for direcionado o processo. Não entender, vai ser um mediador básico, vai ser intermediário, vai ser avançado. Então, a gente definiu como padrão a razoabilidade, um valor médio, que aí seria a partir disso. Então, até 50 mil um valor de 150 e vai escalonando, chegando a um valor máximo de hora de 900. Como está na tabela em tela. Vocês estão entendendo por que a gente fez a inicial conciliação? Porque a gente reduz muito os valores e também a gente tem uma vantagem de que na conciliação deposita 1 hora. Na mediação, se fosse designada pelo decreto 33355 do tribunal, seria depositado 10 horas adiantadas. Você imagine se fosse um valor de R$ 800 com 10 horas, dá 8 mil. É um valor que às vezes é difícil para as partes depositarem. Um outro ponto importante aqui que tem nessa tabela é o seguinte. Isso aqui, por outro lado, é a valorização de um profissional. Um profissional que precisa e tem que desenvolver competências que não são comuns a qualquer um. A capacidade de você conseguir quebrar os bloqueios das pessoas para estabelecer o diálogo é uma competência muito difícil de ser desenvolvida. Nós temos muitos mediadores, mas efetivamente capazes, muito bons, nós temos poucos na Bahia. E aí por isso que é importante a gente valorizar esses profissionais, porque é um trabalho que está sendo feito e que precisa ser bem remunerado. Como também o trabalho do advogado, só como exemplo. Aí é nesse sentido, né, justamente buscando essa adequação, né, à realidade local e diante das experiências que tivemos da portaria anterior, que a portaria anterior fixava como depósito prévio o equivalente a 5 horas de mediação, que a gente já tinha reduzido, né? Então, pelo tribunal era 10 horas, na portaria anterior a gente tinha reduzido para 5, e entendemos que, e aí em conversa, em diálogo com o Dr. Rodrigo, com o NUPEMEC, entendemos que seria possível reduzir esse valor prévio, né, justamente fazer aquele depósito da hora que realmente iria ser utilizada naquela mediação ou naquela conciliação, justamente no sentido de ampliar e se tornar mais viável a prática da mediação como um instrumento de pacificação social, como instrumento de fortalecimento de diálogo, de transformação de relações, né? Que é esse o disseminar essa cultura, e é por esse papel que a Câmara, né, se flexibilizou esse depósito prévio, né, reduziu esse depósito prévio para se tornar mais acessível. E por isso que acreditamos, né, que essas adequações realizadas se tornem mais viáveis, né, as realizações das mediações, das conciliações, e que realmente promova, né, e que conte, né, a partir de então, com o estímulo de todos, né, que compõem, né, os advogados principalmente, o estímulo para a participação, para adequar essa situação, para poder entender o papel da mediação, né, e entender ainda mais o papel da mediação, da importância desse diálogo, da transformação dessas relações através desses passos, né? Como foi dito, que a mediação é um espaço que se abre dentro de um processo, que é um espaço que preza ou tem como princípio a confidencialidade, né? E justamente por conta disso é que um magistrado não poderia, da causa, assumir essa questão de ser um mediador, porque às vezes surgem situações no processo que não vão poder ser utilizadas como provas, não vão poder contaminar ali aquele julgamento, mas que é importante aquela clareza de informações para que aquelas relações sejam transformadas, né? É algo que não foi dito, que poderia ser, que tem ali a oportunidade de ser dito. Então, a potencialidade disso, somando-se aos profissionais, né, são os mediadores e conciliadores que são capacitados, né, tem um projeto ou um programa de capacitação que é determinado pelo CNJ, são credenciados pelo CNJ,
validados pelo Tribunal de Justiça. Então, tem todo um processo ou uma fiscalização desses mediadores, né, justamente para poder atuar, né, e aperfeiçoar cada vez mais o seu trabalho. Esse foi o fluxo judicial, né? Esse foi o fluxo processual, vamos dizer assim, que a Câmara atende para os processos que não têm gratuidade de justiça e que estão vinculados aí ao Sejusc regional e aquelas 12 comarcas que eu sinalizei. E aí temos aqui o fluxo extrajudicial. Como é que funcionaria o fluxo extrajudicial? É cadastrada a demanda, ou seja, o advogado pode buscar a Câmara de Mediação, né? E aí iria fazer lá, assinar o termo, o compromisso da mediação, fazer os recolhimentos, né, das taxas administrativas, do honorário do mediador. A gente iria expedir o convite, né? Expede-se o convite para outra parte interessada, ou se não for as duas partes lá em conjunto, que também existe essa possibilidade das duas partes procurarem, os dois advogados das duas partes procurarem em conjunto, e aí aí já pode até trabalhar aí a questão de dividir os gastos ou os honorários, né, do mediador e trabalhar, e aí essa sessão é designada. Realizada essa sessão, né, de mediação pela via extrajudicial, quando há o acordo, existem duas possibilidades. Esse acordo ser um acordo somente extrajudicial, quem vai definir são as vontades das partes, né? Então, a mediação ela tem a questão da voluntariedade, a vontade das partes, do advogado ali, ou um acordo que vai ser homologado judicialmente. Se esse acordo for por determinação homologado judicialmente, ele vai ser direcionado para um fluxo dentro do Sejusc, que aí vai ser homologado por Dr. Rodrigo, né, que atualmente é o juiz coordenador do Sejusc regional. E por conta disso é que a Câmara hoje ela tem um fluxo no PJE justamente para poder fazer esses direcionamentos, né? Então, a partir do momento que aquela sessão extrajudicial tem um acordo, existe essa viabilidade. Também é possível, no caso de, por exemplo, quais demandas poderiam ser realizadas extrajudicialmente? Poderia ser um divórcio que tenha filhos? Poderia ser pensão? Poderia, porque o fluxo segue o mesmo do Sejusc. Aí, através do Sejusc, vai ser direcionado para vistas ao MP. Embora seja um fluxo extrajudicial, o título executivo é judicial, tá? Porque ele é homologado judicialmente. Porque eu, como juiz coordenador do Sejusc e do convênio, eu recebo o processo e eu homologo. Então, no caso de vocês procurarem para uma demanda extrajudicial, como advogados, trazendo a demanda, vocês recebem e aí a homologação do acordo, vocês têm um título judicial mesmo para executar. E às vezes é uma possibilidade de, na frente, dispensar a audiência de conciliação do Código de Processo Civil. Vocês podem, já fiz a mediação, não conseguiu, não teve êxito, entra com a ação e aí propõe e já pede a dispensa da realização da audiência. Tá? Claro que precisa da parte reconcordar, mas como já foi feito, é capaz de ela concordar também. Esse ponto, né, que aí no caso tendo a audiência, né, e aí quando o acordo segue esse fluxo, ou seja, um procedimento que se inicia extrajudicial se finaliza com um acordo com a sentença judicial homologatória. E aí quando tem a sessão em prosseguimento, que há a possibilidade de fazer outras sessões, aí faz aquele mesmo fluxo de recolhimento da taxa dos honorários de mais 1 hora e dá continuidade naquele sentido que já fica acertado na mediação naquela sessão. E quando se tem audiência e não se tem um acordo, é isso que o Dr. Rodrigo sinalizou. Uma ata vai ser produzida e, se for da vontade de ambos ali estabelecer na ata a dispensa de uma questão de processual daquela audiência daquela audiência do processo, da primeira, que seria a audiência de conciliação ou de mediação, é possível, né? Que é justamente por conta disso, né, da Câmara, do convênio, do tribunal, de ter os mediadores regulamentados, de ser credenciado a essa possibilidade. Então, essas foram as considerações dos fluxos, né, e da portaria, se a gente sinalizarem e colocar à disposição, né, sobre essas informações. No momento, para vocês conhecerem um pouco, né, da Câmara, eu vou passar daqui a pouco um vídeo, mas antes só de lembrá-lo, né, de que vai ter um momento semana que vem, né, dia 24/8, né, na quarta-feira, às 4 horas aqui, onde vai palestrar, vai trazer a doutora Micheline, né, Flores,
vai trazer a importância do advogado na mediação. E aí que é importante também a gente poder mergulhar ainda mais sobre esse conteúdo. Eu vou passar aqui um pouco o vídeo, deixa eu só abrir, para a gente mostrar um pouquinho mostrar para vocês um pouquinho da história da Câmara, a estrutura física, quem são os mediadores, como é que a gente iria recebê-la. O Código de Processo Civil trouxe uma alteração onde coloca a mediação como um ponto muito importante, um método de autocomposição, onde existe a busca do diálogo, né, entre as partes. E aquilo me tocou, porque meu pai era uma pessoa que falava assim, a gente tem que dialogar. Ele, sem ter muito conhecimento, mas ele defendia a questão da gente ter esse diálogo aberto. Então, achei assim que a vontade de empreender, a vontade de realizar essa homenagem, a Câmara veio, a modificação da lei veio com uma situação que os momentos se encontraram, que eu poderia sim realizar aquilo que estava me dando a possibilidade de homenageá-lo. Aí criei a Câmara em nome do meu pai. A Câmara de Mediação e Conciliação Antônio Lima dos Anjos foi uma homenagem a meu pai. Meu pai se chama Antônio Lima dos Anjos e ele faleceu num momento que a gente estava em produção, eu e meu irmão, e ele era uma pessoa muito ativa, ajudava bastante a gente e de repente foi surpreendido com câncer. E assim, foi muito difícil pra gente, muito. Para mim, meu irmão, meu pai sofreu uns 6 meses e ele e minha mãe se chama Maria da Silva Anjos, e eles ajudaram a formar a gente como pessoa, né? Não foi só um papel de pai, mas foi um papel de parceiro. Meu pai e minha mãe foram amigos e construtores, ensinou a gente a trabalhar, a viver e a estudar. E ele era industriário, né? Trabalhava na Magnesita aqui em Brumado, tinha um cargo muito puxado de trabalhador industrial. Minha mãe professora, que a partir dos estudos é que a gente conseguia alcançar as coisas. Então ele buscava muito isso, e a ética, e ser uma pessoa muito honesta, muito direito, como a gente usa aqui no interior. Então quando meu pai faleceu foi muita dor. Aí eu fui buscar os caminhos do estudo para poder ir recuperar. Tive um neném nesse meio período, que foi o Antônio, meu primeiro filho. Também coloquei em homenagem a meu pai, o nome dele é Antônio Rafael. E aí queria criar algo que parecesse um pouco com meu pai. Aí veio a ideia. Nesse momento que eu estava estudando, a gente estudou, estava fazendo uma pós na UAB, aqui em Brumado, e veio a mudança do Código de Processo Civil. Então foi eu e meu irmão. Esse momento de dor, da perda, que foi, ele faleceu em 2014, a mudança da lei foi em 2016, mais ou menos. O código foi publicado, né, com a validade a partir de 2016, 2015, 2016. Então a gente estava nesse processo do luto e a gente queria fazer algo para as pessoas, porque a gente não queria que o nome dele morresse, né? Então assim, ele foi uma pessoa muito boa, de luta, que ensinou muitas pessoas, as pessoas que trabalharam com ele sempre gostava de ensinar, ele gostava de ajudar, e passou aquilo pra gente. A gente queria que seguisse. Era uma homenagem bonita para minha mãe, uma homenagem bonita para em memória para ele, para a família. E aí fizemos a constituição da Câmara. Criamos com o nome dele, fizemos esse projeto e começamos a trabalhar.
Serra, né? Tá. Como vocês preferem? Perguntas, depois coffee break, ou coffee break, depois perguntas? Pronto, pronto. Alguém tem alguma dúvida, quer esclarecer? Doutor, perfeito, doutor. Tá. Depende do entendimento do magistrado. Se o magistrado entender que despesas iniciais tem que ser depositado junto com a inicial do processo, junto com as custas, que não é assim, você não peticiona, aí já deposita o valor do oficial de justiça, as despesas das custas iniciais e já depositaria os honorários do Perfeito. Perfeito. Há uma série de discussões em relação a essa despesa. Tá? Por quê? Porque vai depender da interpretação do juiz do que é essa despesa. É para repetir por causa tá. Depende da interpretação do que é essa despesa. Essa despesa é o quê? Se for custas judiciais, deveria ser depositado pelo autor no início do processo. Primeiro ponto. Se a interpretação do juiz é essa. Se a interpretação do juiz é que não é despesa inicial, que vai ratear, minha interpretação, não é... A minha interpretação cabe ao autor pagar essa despesa, adiantar essas despesas, e não ao réu. Só se o réu requeresse a conciliação. No meio do processo, ele fizesse requerimento mas a audiência inicial, na minha interpretação, cabe ao autor recolher. Se o juiz fixou para o réu, e o réu não recolheu, aí eu não sei qual vai ser a interpretação dele. Se ele vai interpretar... Claro que ele não pode sancionar o juiz, ou sancionar o autor pela ausência do recolhimento. Aí ele pode ter algumas interpretações. Primeira interpretação possível não recolheu, inviabilizou a mediação, não teria mediação e devolveria para o autor o valor. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, intimar o autor para recolher o restante. Eu não sei exatamente, porque o processo não está sendo administrado por mim, entende? Depende muito da interpretação do magistrado especificamente, tá? Só um detalhe importante é que isso independe da portaria, independe da Câmara. Isso foi uma regulamentação do próprio tribunal. Então, na Bahia, hoje, essa regulamentação, ela já existia desde 2020. A diferença é que a gente está, por meio da portaria, reduzindo esses custos, tornando viável diante da realidade de Brumado. Foi essa adaptação que a gente fez. Tá? Na minha interpretação, é custos iniciais, é despesa inicial. Na minha interpretação, não recolheu cancelamento de distribuição. Na minha interpretação. Tinha na portaria anterior, mas perfeito, excelente colocação. Na portaria anterior, o que a gente tinha feito? A gente tinha copiado o decreto 355, que o decreto 355 trouxe essa percepção de divisão. Entendeu? Ou seja, o decreto, olha que confusão, né? Que imbróglio. Vou contar o histórico. O decreto 355 trouxe a previsão de que as despesas dos honorários dos
conciliadores e mediadores seriam divididas entre autor e réu. Só que o NUPEMEC, quando ele estabeleceu isso, a gente conversou no NUPEMEC, quando ele estabeleceu isso, a intenção era para que tivesse um acordo ali sobre a mediação. No entanto, tecnicamente, é uma despesa inicial do processo, porque é a despesa que possibilita a realização da conciliação inicial. E por ser despesa inicial, o recolhimento caberia ao autor e o não recolhimento acarretaria o cancelamento. Esse foi o entendimento adotado pela maioria dos juízes. Jequié, é o meu entendimento, que eu vou aplicar em Brumado, que eu fui designado agora, Brumado, perdoe, em Condeúba, que eu fui designado agora. Então, esse é o entendimento que a maioria dos juízes estão aplicando. Alguns juízes tiveram essa ideia de dividir, só que aí eu não sei qual é a interpretação que eles vão dar para essas despesas, entendeu? É muito novo para todo mundo, entende? A consequência jurídica, doutor, digamos, nesse caso específico que eu estou a relatar, digamos, foi determinado o rateio das despesas para conciliação e mediação. A parte autora paga os 50% dela, a parte ré não paga. Tem consequência jurídica disso aí, como se fosse uma revelia, uma confissão, alguma coisa assim? Eu acredito que revelia não poderia. Por quê? Porque revelia é o não cumprimento é uma consequência decorrente do não cumprimento de um ônus processual. Para ter revelia, tem que ter disposição expressa. E não existe disposição expressa de que, na minha interpretação, de que o não recolhimento dos honorários do mediador acarretaria a revelia, na minha interpretação. Agora, como eu falei, eu não estou embasado aqui em jurisprudência, eu não estou embasado porque é tudo muito novo. Diferente da ausência à audiência. Se ele não comparecer à mediação ou conciliação, é outra história. Aí ele tem que aí é a revelia. E se o autor não comparece, tem a multa. Essas audiências de conciliação e mediação, elas serão presenciais ou virtuais, ou sempre de uma maneira apenas? Existem as duas possibilidades, virtuais ou presenciais. Ok, obrigado. Ou mistas, híbridas, inclusive. Agora, a pergunta de doutora Ingrid isso foi estabelecido pelo juízo ou a parte pode escolher? O que é que também vai de cada um, mas o que é que a maioria dos juízes está aplicando nessas questões? Porque essas questões dependem muito do entendimento do magistrado local, entendeu? Mas o que é que a maioria está aplicando? O seguinte, a maioria está fixando um procedimento padrão. Por exemplo, designa audiência híbrida. Se por algum motivo ou alguma peculiaridade as partes requererem, ou estar parcialmente presente, ou a presencial, o magistrado ele costuma indicar. Por exemplo, na vara do júri e execuções penais, é o que eu estou fazendo. A regra é híbrida. Eu permito que a parte compareça ao júri ou faça em casa, sem problema. Agora, algumas audiências particulares, peculiares, a gente está fazendo presencial. Tá? Por exemplo, a audiência de Sachira, a gente fez presencial. Então, a gente vai fazendo alguns atos peculiares presencial. Vai depender de cada magistrado, tá? Eu pergunto também, porque agora a gente tem um juízo 100% digital, né? Sim. É uma pergunta também, porque agora a gente tem um juízo 100% digital. Então, no caso, se o processo já está tramitando pelo juízo 100% digital, então a mediação ela seria online. Não é isso? Nessa hipótese, é obrigatória a audiência online. Aí e é 100% online. Aí não tem nem lugarzinho para ficar lá no fórum. Não, é 100%, é de casa. Por quê? Porque, vou explicar isso. O juízo 100% digital é o seguinte, o autor, no momento que promove a ação, ele vai incluir lá no PJE a função, uma opção juízo 100% digital. Beleza. O réu vai ser citado.
Se o réu concordar com o juízo 100% digital, então tem que ter a concordância da outra parte. Se ambos concordarem com o juízo 100% digital, o processo vira 100% virtual. 100%. Então, os atos de... E aí tem que... O autor e réu tem que indicar e-mail, WhatsApp para comunicação dos atos processuais. E todos os atos vão ser praticados de forma online. Intimações, a parte de audiências vão ser 100% online. Vai ser tudo 100% online. Oi. Para tudo, sistema único. Alô? Então, há uma previsão do CNJ criar um sistema único para todos os tribunais. Então, não teria mais essa divisão de em São Paulo é SAGE, na Bahia é PJE, não sei onde é outro sistema, ou então PJE, SAGE e Projude. Seria tudo unificado em um sistema só. Esse novo sistema proposto pelo CNJ, ele teria duas peculiaridades. Primeira peculiaridade e aí vocês vão começar a perceber que entender informática vai ser fundamental. Primeira particularidade é que você pode ter, os escritórios de advocacia vão poder ter acesso à API do sistema. Ou seja, vamos imaginar que você tem 1000 processos no seu escritório. E você precisa consultar o andamento desses 1000 processos. Você não precisa entrar no sistema de consulta para saber o resultado. Não, você entra direto no banco de dados do sistema. E aí acessa direto. O que é que a gente ganha? Velocidade, ganha estabilidade e ganha segurança no sistema. Segundo ponto, esse novo sistema vai possibilitar a aplicação de inteligência artificial nos fluxos. Então, por exemplo, quando você entrar com a petição inicial e colocar a petição no PJE, dê preferência para ou colocar no próprio sistema a petição em vez de PDF, ou se colocar em PDF texto e não PDF imagem. Para quê? Para que o sistema possa ler sua petição. Porque o sistema vai ler sua petição e aí vai poder classificar se os robôs. Exatamente. Tá? Ele vai ler sua petição, vai poder identificar qual é o tipo de causa, vai poder fazer jurimetria, vai poder, inclusive, ter a possibilidade de trazer estatísticas para vocês passarem para os clientes. A gente está entrando na Justiça 4.0 de verdade. Nos próximos anos, é importante se preparar. Voltando aqui um pouco à resposta do Dr. Rodrigo no sentido do 100% digital. O autor ali, ele tem aquela opção de sim ou não o processo ser 100% digital. Uma vez que ele optou pelo digital, como o senhor citou, que o réu precisa se manifestar de sim ou de não, se ele aceita, no caso, ser de 100% digital ou não, precisa da manifestação do réu. Não havendo essa manifestação do réu
é tacitamente como fica 100% digital? Entende que será? Tem uma regulamentação do tribunal que trata disso. Eu não me recordo exatamente agora para te dar uma resposta. Se não manifestar no prazo, se não houver manifestação, salvo engano, presume-se que concordou, mas eu não tenho certeza do que eu estou falando. Isso está previsto na resolução, que trata do juízo 100% digital. Tá? Então, mas se manifestar contrário, não vai ser 100% digital. Aí os atos podem ser presenciais. Mas se manifestar a favor, vai ser 100% digital. Se não manifestar, eu acredito que se presume que concorda. Mas eu não tenho certeza disso. Tá? Ok, obrigado. Preciso confirmar. E aí eu convido vocês a confirmarem na resolução do tribunal. Essa informação pode ser consultada na resolução do tribunal que trata do juízo 100% digital. Boa tarde, doutor. Doutor, aí confirmou aqui, é concordância tácita mesmo. A primeira pergunta seria, a mediação, ela tem um custo. Inicialmente, como o senhor colocou, para o autor, certo? Quando é intimado, quando ele é despachado para mandar para a mediação, para a Câmara, o autor é obrigado a aceitar aquele custo, é obrigado a aceitar a mediação, ou ele pode recusar? Se as partes podem recusar a mediação? Vamos colocar como o senhor colocou, vamos dizer, desculpa, o senhor colocou que entende que as custas são custas iniciais da mediação, portanto, compete ao autor, ok? Quando sai o despacho da mediação, já sai determinando as custas, certo? O autor é obrigado a aceitar ou ele pode recusar? Como acontece? Isso aí o doutor vai aplicar as regras do Código de Processo Civil em relação à mediação e conciliação. Qual é a regra? O autor, ele pode, na inicial, indicar que ele não quer realizar a conciliação e mediação. Tem todo o direito de indicar que não quer. E aí, ele não querendo, ele não vai recolher as custas iniciais. Ele entra sem um recolhimento. Mas ele tem que colocar na inicial, né? Tem que colocar na inicial. Ele não pode colocar depois do despacho de determinação de mediação. Não. Aí, depois do despacho, a ausência do autor, o autor pode até depois informar que não quer. Mas aí o juiz vai ter que intimar a parte ré para ver se também não quer. Ambos não querendo, pode dispensar. Agora, o que não pode é simplesmente deixar de pagar a taxa ou faltar a mediação sem uma decisão dispensando a mediação ou conciliação. Porque se na inicial não manifestou, o juiz intimou para recolher as custas, e aí o réu não se manifestou também sobre concordância ou não, aí deixa de recolher, aí é complicado. Da mesma forma que recolheu as custas, marcou a conciliação ou mediação, e chega no dia, falta. Tem a multa por ato atentatório à dignidade. Entendeu? Isso pode ser manifestado? Pode, claro. De preferência, tecnicamente, deve ser manifestado da inicial, mas pode ser manifestado depois? Pode. A gente vai ter que intimar o réu para ver se concorda. Acho que a pergunta era essa? É essa mesmo, seria essa mesmo. Eu teria uma outra argumentação, em que pese está se colocando o procedimento que tem nós estamos entendendo o procedimento todo da questão de mediação. Eu queria ir um pouco mais além, porque eu vejo particularmente, me desculpe se eu estiver errado, não basta esse procedimento, que eu estou vendo esse procedimento em choque com a realidade da advocacia que nós vivemos. Qual que é? Como o senhor mesmo colocou, a resistência de muitos advogados por achar que aquilo vai menosprezar o trabalho dele, que na verdade quem fez o acordo foi a parte, e a resistência de muitas das partes que não querem um acordo. Existe algum pensamento, alguma ação, algum trabalho já para tentar
desmistificar isso, nem que seja a princípio com os advogados, para que os advogados tenham essa consciência que é necessária a mediação, que ele vai estar ganhando? É um trabalho que eu tenho feito diariamente na minha atividade. Eu tento disseminar o máximo isso. A Câmara está fazendo um trabalho para tentar fazer isso. Vai trazer Micheline semana que vem, tem esse evento hoje, que também já é uma quebra. Só que tem um detalhe. Tem certas coisas que, por mais que a gente fale, jamais vão ser entendidas. Uma das coisas que não tem como ser entendida pela fala é a mediação. Por mais que venham aqui, podem vir quem for, pode falar o que for, ninguém, se não vivenciar a mediação, consegue entender o que é. Tem certas coisas que o que vale é a experiência e não a forma. Por exemplo, talvez não seja nem um exemplo aqui, pronto. Andar de cavalo. Você subir no cavalo, andar no cavalo, por mais que a pessoa fale como é a experiência, você só vivencia isso quando você monta o cavalo e anda com o cavalo. Se você gosta de praia, não tem como uma pessoa explicar para outra o que é uma praia. Você tem que ir, sentir o sol, sentir a brisa, sentir o mar batendo em você, sentir o sal da água. Só a experiência que demonstra o que é. Somente uma mediação bem feita, vivenciar uma mediação bem feita, somente quando a pessoa vivencia a mediação bem feita, é que ela entende o que é de verdade e quebra os bloqueios. E aqui eu vou falar um detalhe. Não adianta nem vivenciar uma mediação mal feita, porque se for mal feita, não conta. Tem que ser bem feita. Para que você entenda o que é chegar em duas partes, amarradas, travadas, e por meio do diálogo, você conseguir fluir e quebrar aqueles bloqueios para que elas conversem. Isso é mágico, mas isso só vivenciando. Então, por mais que a gente tente, por mais que a gente fale, eu acho que é muito difícil. A questão é vivenciar. E aí eu acredito que a experiência de você ter mediadores atuando vai ajudar muito nesse processo. Enquanto que o microfone não chega aqui para Adão, semestre passado eu tive o prazer de lecionar na faculdade uma disciplina chamada Justiça Multiportas. E uma coisa que eu falava muito para os meus alunos, inclusive tem uma aqui, a Alessandra, que nós, no caso, assim, os advogados que estão aqui já um pouquinho mais experientes, nós estudamos, na grade nossa da faculdade, nós não tínhamos disciplinas de conciliação, mediação, não se falava isso. Na verdade, nós aprendemos ao quê? A litigar. Foi isso que nos foi ensinado na faculdade. Então, o que eu falava muito com eles, que lembra da inauguração do Sejus, que foi uma guerra aqui em Brumado. Vamos ser sinceros, e foi. A própria advocacia, houve uma resistência muito grande, mas isso é porque nós não tivemos isso na faculdade, nós não estudamos. Então, a gente viu aquilo ali como se aquilo ali fosse um inimigo. E aí eu sempre falei muito para os meus alunos no semestre passado, que eles são a nova geração e que eles sim vão entender a importância da mediação, da conciliação. Já para a gente que é um pouquinho mais experiente, demora um pouquinho, mas eu acho que 1 hora, eu acho que já avançou até muito, né, de quando o Sejusc e depois a Câmara foi inaugurada aqui, mas pelo menos aqui em Brumado eu vejo que está sendo muito fomentado isso. Em outros lugares eu não posso dizer, mas aqui em Brumado eu percebo isso. É ali aquele trabalhinho de formiguinha, né, que MAB mesmo faz assim brilhantemente, incansavelmente. Mas agora eu fico feliz porque nas faculdades tem essa disciplina, então assim, nós vamos ter novos operadores do direito com outra visão do processo, não só de litígio, mas também da conciliação e da mediação. Voltando aqui ainda no caso de honorários da conciliação e mediação,
a parte autora declina pela não realização da audiência de conciliação ou mediação. No entanto, a parte ré se manifesta optando pela audiência. Nesse caso, os honorários, a parte autora terá que ratear com a parte ré, ou só a parte ré fica declinada a pagar os honorários da conciliação ou mediação? Tá. Essas perguntas são extremamente difíceis de responder, porque os temas são muito novos e depende muito da interpretação do juiz. Eu posso falar da minha visão, minha percepção. E aí é só a minha visão. Pode ser que... Tá? Depende muito da interpretação de cada juiz. Localmente, na minha visão, na minha interpretação, se a parte autora recusa e a parte ré que tem interesse, aí se torna um ato da parte ré e não mais da parte autora. Então, na portaria, até o Luiz lembrou aqui corretamente, cabe ao réu que tem a extinção do cancelamento da distribuição por causa disso, entendeu? Mas nesse caso seria a interpretação do magistrado, não é isso? Exatamente. Nessa... nosso caso, eu trouxe na portaria, constou já essa informação, aqui localmente. Certo. Obrigado, doutor. Mas, como eu falei, são definições ainda que estão em aberto. A gente precisa que isso se consolide na Bahia para a gente começar a ver a jurisprudência e tomar as decisões mais baseadas na jurisprudência mesmo. Tá? E aí, se o réu não recolhe, aí não tem o ato. Não há uma consequência mais grave. Vamos fazer um sorteio de um livro que reúne vários autores. Vamos verificar aqui a lista. Esse livro reúne vários autores que trata sobre a mediação. Eu tenho um artigo aqui também, nesse livro, escrevi com o Dr. João Batista de Castro Júnior, juiz federal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista. E tem outros, né, autores, professores da FAINOL, NEB, e a gente queria presentear o sorteado, né, ou a sorteada, com esse livro. Meios adequados de resolução de conflitos. Todo mundo já assinou a lista? Então vamos lá. Então vamos lá, vamos para o sorteio. Eu imaginei que você tinha. Como é que você vai escolher? Tá numerado aqui, a gente vai fazer o sorteio do número aqui. O bom é informática, né? Tem um aplicativo aqui que sorteia. Ludmila. Vem cá, Ludmila. Oi, vou sortear mais um, mas está ali no carro, eu vou buscar para vocês. Ana Maria Lima Morim.
Pessoal, eu queria agradecer vocês. Tem uma pergunta? Pode falar. A pergunta seria para os mediadores. Na recontextualização, já houve algum momento de que, nessa mudança de ponto de vista, as partes desistissem da mediação e procurassem judicializar a questão? No caso, a mediação ela é um procedimento voluntário, né? Então, participar ou estar presente durante a mediação, o mediador sempre ressalva isso e coloca isso como importância em relação à vontade das partes de estarem ali. Há momentos em que pode chegar um momento de diálogo que não seja possível, ou enfim, que não há um interesse de um determinado ponto de prosseguir o diálogo ali, que a sessão de mediação é interrompida e, se for no caso processual, é voltado para o rito processual. No caso do extrajudicial, a pessoa pode buscar para poder iniciar uma demanda judicial. Tá? Então, a mediação ela tem como princípios, né, básicos a confidencialidade, a informalidade, a voluntariedade e a autonomia da vontade. Então, é nesse ponto aí, da voluntariedade e autonomia da vontade, que é sempre e deve ser sempre respeitado. Só complementando, no fluxo processual, quando é designado a audiência de conciliação, que vai ser aberto, as partes compareceram à audiência, e o mediador ele vai olhar o processo no sentido de conversar também com as partes naquele momento e perceber se o momento seria só a conciliação ou se seria a mediação. Realiza a abertura, né, o termo de abertura, ele vai poder explicar o que é a mediação. E a mediação ela é diferente da conciliação por utilizar técnicas diferentes. Ou seja, vai ter momentos individuais, onde o mediador vai conversar com as partes separadamente. Pode durar 10 ou 20 sessões, ou 5 sessões, ou 3 sessões. Aquela discussão que se inicia ali, né? Não vou colocar discussão, mas aquela conversa que começa para tentar resolver aquele conflito, na mediação, ela pode se estender em outras sessões, se as partes quiserem. Mas se as partes falarem assim, não, eu não tenho interesse em fazer a mediação, só a conciliação nesse momento que foi designado pelo juiz, então vai acontecer a conciliação. E se perceber, eles mesmos vão perceber a necessidade de ter outra mediação, aí abre essa possibilidade da conversa com o mediador, dele explicar que pode ter mais sessões, que pelo decreto, conforme estipula os honorários, né, ele pode cobrar tal valor, esse valor pode ser depositado judicial, com complementação, informando ao processo judicial que tem interesse em realizar. Isso a gente pode realizar a ata e está informando que o processo vai estar em andamento ainda por realizar mais sessões de mediação. Pode acontecer de realizar 5, 6, não chegar a um acordo, mas já teve aí uma grande conquista no diálogo perdido entre essas partes, né? É um processo que poderia demorar anos, já iniciou um diálogo, ou pode sim resolver através de um acordo. As partes podem tentar resolver. A questão que a gente vê, a grande dificuldade hoje é da parte ré assumir essa questão de ter o interesse de participar da mediação. Normalmente o autor comparece, demonstra interesse, quer realmente fazer o pagamento das custas, mas o réu o advogado incentiva a não participar e a parte ré também já vai daquela forma, eu não quero participar da mediação. Por isso que a gente está aqui tentando falar um pouco sobre essas questões, essa possibilidade de resolver o conflito, né? Não só no sistema judiciário, com o processo direcionado para a vara, mas tem a Câmara, tem o Sejus, que pode tentar resolver o conflito. Mas a gente precisa motivar, mudar essa cultura, onde não se pode resolver, quando pode ser resolvido, sim, através da mediação. E a Câmara vem trazendo essas questões no dia 24, né? Que seria a quarta-feira que vem. Estaremos aqui também falando sobre a importância do advogado na mediação. A Câmara ela defende a atuação do advogado. Queremos que o advogado oriente o cliente, até porque a Câmara de Mediação, Antônio Lima dos Anjos, ela não vai orientar. Nós não podemos fazer nenhuma orientação jurídica. Se houver a necessidade de uma orientação jurídica das partes, aquele procedimento ele é interrompido
E a gente tem que falar com a parte, olha, você tem que procurar um advogado para te dar orientação jurídica, porque o papel do mediador é resgatar aquele diálogo perdido, onde as partes vão encontrar a melhor solução para elas. É elas que vão buscar o resultado através das técnicas daquele mediador. E esse procedimento pode demorar e a gente vai estar informando para o juiz. A mediação continua em próxima sessão agendada, conforme solicitação pelas partes. Mas é preciso que as partes tenham interesse, é necessário que o réu assuma esse também interesse e que seja motivado também pelo advogado. Isso é muito importante. A gente vê essa dificuldade hoje. A gente vê a necessidade da parte autora querer realizar a mediação e na hora que a gente convida, que o juiz encaminha para a mediação, o réu fala, não quero. Outra questão que na primeira portaria que regulamentava foi essa dificuldade dos valores. E aí, em consenso, a gente conversou para que seja viável a possibilidade, na primeira audiência de conciliação, informar sobre a mediação. E aí, assim, a possibilidade de estar aderindo a esse programa, a esse incentivo do método de autocomposição. Né? Eu não sei se eu consegui explicar também para você um pouco, mas a gente está aqui nesse momento de motivar. Como no dia 24, a doutora Micheline, ela vai estar falando isso, a importância do advogado. É importantíssimo o advogado. Só complementando um pouquinho sobre o que eu já tinha falado antes, que Kimab trouxe aqui também, você traz a pergunta se durante a mediação, se não quiser mais, né, uma das partes não quiser mais participar. E Mab também traz essa informação da questão do acordo, né, que é possível fazer na mediação. Mas a mediação em si não tem pelo seu fim a produção de um acordo. O acordo é uma consequência de um diálogo que ele é construído. Muitas vezes, numa primeira sessão de mediação ou naquela mediação, não vai ter nenhum acordo. Mas há uma transformação da relação que ali foi provocada. E que ao voltar para o processo, aquelas partes voltam com outra visão da demanda ali que estão inseridas, e que aí talvez seja possível compor um acordo em outro momento processual, não necessariamente ali. Então, a mediação funciona como um processo de uma abertura de diálogo, de uma abertura de um diálogo de compreensão daquela relação que é levada ali naquele momento, né? Seja uma relação de vizinhança, uma relação comercial, uma relação familiar, né? Porque a ideia de trabalhar mediação e não conciliação é porque a mediação é uma estrutura de diálogo mais complexa do que a conciliação, porque envolve uma necessidade de ter uma relação continuada, né? A conciliação não necessariamente tem essa relação continuada. Então, por isso, essa importância de trazer esse destaque, né? A mediação não tem por seu fim a produção de um acordo, é a consequência da construção de um diálogo, aquele acordo que é construído ali. Só complementando, já aconteceu em alguns casos que a gente realizou a mediação na primeira e segunda sessão e eles designaram a terceira. Depois eles informam no processo que já chegaram a um acordo. Então, assim, você vê o trabalho feito nas sessões de mediação e fala, não, não vamos mais realizar a terceira porque já chegamos a um acordo e queremos que seja homologado. Pode acontecer dessa forma, aí faz o peticionamento. Porém, em relação às custas e os honorários que foi negociado, vai ficar garantido, né, entre as partes. O que foi colocado naquela sessão, vamos realizar 2 ou 3 sessões e a gente concorda em realizar o pagamento. Pode acontecer, como já aconteceu, onde eles fazem a busca desse diálogo, ele é restabelecido, e ao invés de realizar a terceira, eles comunicam, olha, conseguimos resolver, não vamos precisar da terceira sessão, porque a gente já conseguiu fazer um acordo. Aí pode acontecer, não é que desistiu, pode ser que eles já estão nesse ponto de realizar. E se desistir no meio desse período da mediação, pode desistir na segunda ou terceira sessão antes de acontecer, porém aquelas custas ali que foi negociada como garantia e pagamento, elas são determinadas, são feitas, não voltam para a parte, entendeu? Se aconteceu, se eles negociarem que vai precisar de 3 sessões e elas acontecem, né, 1, 2, que está em andamento e de repente desiste, aquele recolhimento que foi feito não volta. Que já aconteceu, né? Eles querem fazer a mediação, têm interesse em participar, realizam uma e aí vai precisar de mais 2, concordam, faz a segunda mediação. Na terceira mediação, fala que
não vão fazer mais porque já chegaram a um acordo. Mas já fizeram o recolhimento daquelas custas ali para aquelas sessões, entendeu? Depende da situação, tá? Porque tem no decreto 355, a gente está entrando uma coisa mais complexa, viu? Tá, só explicar, porque eu vou explicar isso com detalhes. No decreto 355, garante um mínimo de 5 horas. Então, se houve 2 horas, não completou a terceira, e nesse caso não devolve. Não, calma. Assim, vamos imaginar o seguinte. Fez um plano e ficou estabelecido que eram 3 horas. Realizou 2. Não tem devolução. Se estabeleceu 7 horas e precisou de 5, há devolução. Porque há um valor mínimo de 5. Entende? Então, o valor mínimo, se está no valor mínimo, entra no valor mínimo. Que deveria ser pago independente de ser 1, 2, 3, 4, 5. Mas se ultrapassa esse valor mínimo, tem que devolver. Entendeu? Porque a regra devolveria o que não faz, mas tem um valor mínimo que tem que ser garantido. Para o mediador, isso. Acho que próximas técnicas assim. Tem mais alguma dúvida? Alguém? Não? Então, posso declarar encerrado o nosso evento. Agradeço a participação de todos vocês. E vamos fazer, tomar um café agora, porque tem muito tempo a gente está esperando aqui. Eu agradeço a todos vocês a participação. Tá, gente? Obrigado também quem está visualizando a gente no YouTube. Curte aí o canal, dá um joinha. Compartilhe. 200 visualizações.